presbítero é o nosso coordenador do curso de teologia e também é o nosso professor do curso. Hoje vai estar nos ministrando essa palavra de Deus. Convido a igreja a ficar sobre seus pés, levantar suas mãos para cá, apresentar o servo do Senhor. A Deus, eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento tão especial, Pai querido, aqui está o teu servo, que nessa noite, meu Deus, que vai transmitir esta palavra para nós, esse grande ensinamento da tua palavra, meu Pai querido, que nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa usar ele conforme a tua vontade, meu Pai, que esta palavra entre nossos corações, permaneça, e que nós também possamos dar fruto, meu Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Graça e paz, meus irmãos, aos irmãos aqui presentes, aos que estão acompanhando a gente pelas redes sociais também, graça e paz. Pode se assentar. Quem está em casa também pode se assentar. Se estiver dentro do carro, continue sentado. Coloca o cinto que a gente vai acelerar um pouco aqui, tá bom? A gente vai tentar remir esse tempo aqui, esses 40 minutos mais ou menos que a gente vai ficar conversando a respeito disso aqui, tá bom? Deixa eu já testar meu passadorzinho aqui. Bom. Então a gente está no quinto episódio, né, vamos dizer assim, o quinto episódio dessa série, Burnout. Eu creio que nem todo mundo esteja acompanhando todos os episódios, né? De repente tem alguém que esteja aqui que é a primeira vez, ou alguém que esteja nas redes sociais que é a primeira vez. Então eu gostaria de falar rapidamente o que é burnout. De repente a pessoa chegou, caiu de paraquedas ali, o Espírito Santo, né, colocou o linkzinho ali para a pessoa apertar, ela, o que é burnout? Então vamos ler rapidamente aqui para a gente relembrar o que é isso. Burnout ou síndrome burnout é uma síndrome de esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da síndrome é justamente o excesso de trabalho. É mais comum em pessoas exigentes e entusiasmadas. A pessoa começa cheia de ilusões, sonhos, ideias, e gradualmente a realidade vai se mostrando diferente. Vêm as frustrações e o trabalhador deixa de ter prazer e faz as tarefas de forma mecânica. Na sequência, a pessoa vai ficando embrutecida, crítica e desligada. E aí que podem começar a aparecer sintomas físicos, como dor de cabeça, dor na nuca, no estômago, problemas de pele, infecções urinárias, etc. O burnout não é caracterizado... Aliás, eu não vou falar isso aqui daqui a pouco. Então, o burnout é o esgotamento, né? Então, a gente segue um passo entre cansaço, que é uma coisa normal do dia a dia, você chega em casa cansado, aí a gente caminha para a exaustão é quando você dorme, descansa e aquilo no outro dia não é suficiente, e o próximo passo que você vai conseguir atingir é o burnout. Colocar aqui nossa ementazinha, né, do curso não, né, de hoje. Deixa eu ligar aqui meu cronômetro aqui para eu não perder a hora com vocês. Cadê a ementazinha? Aqui. Então a gente vai tentar falar esses 7 pontos, tá bom? A gente vai tentar percorrer esses 7 pontos hoje aqui. Eu vou falar um pouquinho dessa matriz de Eisenhower, a queda do homem, passado, presente e futuro, e vou fazer a ligação, o que isso tem a ver com a questão do tempo, né? E como isso influencia nas nossas questões emocionais, incluindo o burnout. Ponto 4, os 10 mandamentos, a fé, os sentimentos e o cronos, o tempo cronos, no ponto 5. No ponto 6, o tempo e a mediação de Jesus Cristo. E no ponto 7, se a gente conseguir chegar aí, corpo, alma, espírito e o propósito. Antes disso aí, eu queria mostrar essa imagem que eu achei bem interessante, né? Por quê? O nome da nossa... O subtítulo, vamos dizer, de hoje é Usando o Tempo com Sabedoria. Usando o tempo com sabedoria. Porque o burnout, inevitavelmente, é a gente usar o recurso que a gente tem de tempo de forma equivocada. Então, eu achei isso aí bem interessante, eu coloquei isso aí para o Paulo colocar para a gente aqui no slide, né? Os roubadores naturais de tempo que a gente tem hoje. E todo mundo está nisso aí, ó. Está lá o iFood, que é da gula, né? Ó, a Netflix aí. A preguiça, a ira pelo Twitter, a luxúria no Tinder, a soberba LinkedIn, Facebook é inveja e vaidade aqui no Instagram. O Instagram, eu acho que é o campeão de roubador de tempo que a gente tem hoje em dia. A gente começa a ver
um videozinho ali, passa 2, passa 3, quando a gente vê passou 1 hora, passou 2, passou 3. Como que essa perda de tempo a gente consegue minimizar isso aí? Existe essa tal de matriz de Eisenhower que eu achei bem interessante. Isso é uma dica prática para a nossa vida. Que é o quê? Ela é bem simples de entender. A gente tem esses 4 quadrantes aí, tá? Então, como é que ela funciona? Vai lá em cima. A gente tem urgente e não urgente, e aqui do lado a gente tem o importante e o não importante. Então, como é que funciona isso de uma maneira prática? Aquilo na tua vida que é urgente e que é importante, você tem que fazer na hora. Um exemplo, você recebe uma ligação do colégio falando que seu filho quebrou o pé. Além de ser urgente isso é importante, ok? Então, você para tudo que você estiver fazendo, você vai lá e resolve isso. No segundo quadrante, não é urgente, mas é importante. Então, você passar umas férias com a tua família, você fazer um passeio final de semana com a tua família, é importante? É importante, mas é urgente? Não. Então, você faz uma programação para isso aí, ok? Lá embaixo, é urgente, mas não é importante. Um exemplo, estourou um cano na sua casa. É urgente? É. Mas aquilo tem uma importância, assim, como o seu filho com o pé quebrado? Não. Esse tipo de coisa, segundo essa teoria de Eisenhower, ele diz para você delegar essa função. Então, você contrata alguém para ir lá, você manda alguém lá e consertar para você. E o que não é urgente, o que não é importante, você elimina da sua vida. Então, isso é uma forma de você gerir o tempo de uma maneira inteligente. Só que o que é que acontece? Eu poderia falar para vocês aqui e dar várias dicas em relação a como otimizar a utilização do nosso tempo, só que o meu propósito aqui, a minha função, não é de coaching. Não é fazer com que vocês tenham resultados na vida fora de um propósito de Deus. Existe uma diferença muito grande entre ter resultado, porque a gente, enquanto cristãos, não fomos chamados para dar resultados. Nós fomos chamados para dar frutos. E isso é muito diferente. Porque se a gente utilizar essas técnicas, se distanciar de gente à toa, se distanciar de conversa que não faz sentido, usar essa matriz de Eisenhower na nossa vida de uma maneira simples, tudo que a gente se determinar a fazer vai dar resultado. Se você utilizar isso aqui para questões físicas, você vai ter um resultado bacana. Questões alimentares, para passar em um concurso, para organizar qualquer tipo de coisa na sua vida, vai dar resultado. Só que nós fomos chamados para dar frutos. E qual a diferença entre dar resultado e dar frutos? Por que é que a gente não consegue se libertar dessas coisas que são prazerosas, e quando a gente olha aquelas capivarazinhas lá, tudo isso aqui que a gente tem aqui só diz respeito ao nosso ser, não tem nada a ver com o propósito de Deus. Se a gente for olhar esses 7 pecados capitais aqui, aí alguém pode falar assim, não, mas isso é coisa da igreja católica. Não, a ideia de pecados capitais é como o caput de um artigo de lei. São aqueles pecados que todos os outros pecados saem dali. Esses aqui são os pecados principais. Se a gente analisar, todos os pecados estão ligados de alguma forma com esses 7 pecados. E esses 7 pecados capitais que a gente tem hoje aqui na palma da nossa mão, esses pecados não têm nada a ver com o propósito de Deus. Além de roubar um tempo útil para gerar resultado, ele rouba um tempo que é de Deus. E a gente vai ver quanto que é importante essa questão do tempo para Deus, ok? Isso aqui eu já falei. Cadê o Lutero? Passou? Essa frase que eu acho bem interessante de Lutero, que ele diz o seguinte: mostre-me onde um homem gasta o seu tempo e dinheiro, e eu lhes mostrarei o seu Deus. Mostre-me onde um homem gasta o seu tempo e dinheiro, e eu lhe mostrarei o seu Deus. Onde é que você está gastando o seu tempo? A gente vai ver no ponto 4 o quanto que isso é sério. Inclusive, Deus colocou isso nos 10 mandamentos, a questão do seu tempo para Ele, ok? Deixa eu voltar aqui na ementa. Aqui. Já falei da matriz de Eisenhower. A queda do homem em Gênesis 3:5. Meu irmão, tem como colocar para a gente aí no telão? Gênesis 3:5. Quando a gente fala de problemas emocionais / sentimentais, principalmente quando a gente fala a respeito disso, não tem como a gente entender, não tem como a gente buscar uma solução se a gente não se reportar ao que Deus falou sobre a origem das coisas e o problema do homem. Não tem como. Principalmente os psicólogos, tá? Quem mexe aí com psicologia, com neurociência, meu irmão, dê uma atenção a Gênesis. Aquilo que está escrito ali não é balela,
aquilo ali não é mito, não é ficção, aquilo tem verdades tão profundas, mas tão profundas, e a gente vai falar algumas delas aqui, que não tem como você querer achar um problema em você se você não entender o que Deus falou sobre você, o porquê que deu defeito na máquina. Se a gente desconsiderar a Gênesis, praticamente toda a nossa história que a gente vai viver, mesmo dentro da igreja, a gente vai viver com problemas de comportamento, com problemas de relacionamento e com problemas emocionais. Gênesis 3:5. Em Gênesis 2:16, Deus já tinha proibido, já tinha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e tinha proibido Adão e Eva de provarem daquela árvore, daquele fruto daquela árvore. Aí em Gênesis 3:5, Satanás chega com a proposta. E Satanás diz o seguinte, entre outras coisas que ele diz nos versos anteriores, ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto que Deus proibiu, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Pode deixar parado aí, tá? No Gênesis 3:5. Aqui começou o problema da humanidade. Por quê? O homem, antes do pecado, ele conhecia o bem de forma plena. Ele convivia com o próprio Deus. Toda a vontade dele, todos os dons que ele tinha recebido, era para fazer a vontade de Deus, única e exclusiva de Deus. Então, o que ele tinha como consequência era o bem. Tudo que ele fazia dava certo, a consequência era certa, emocionalmente tudo correto. Só que quando ele aceita a proposta de Satanás, e uma das propostas de Satanás, tem outras embutidas aqui, é que ele se tornaria como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eles já conheciam o bem, só que eles não conheciam o mal. Deus, ele conhece o bem e o mal de forma presencial e de forma onisciente. O homem não consegue conhecer o mal e nem o bem de forma onisciente, só de forma vivencial. De forma vivencial, Adão e Eva conheciam o bem, só que agora eles escolheram conhecer o mal, de forma vivencial. E o que é conhecer o mal? É conhecer agora a própria vontade. A partir deste momento, quando vocês leem a sequência de Gênesis 3 até Gênesis 4, vocês veem ali o que a descendência deles começaram a fazer sobre a terra, e a gente vê isso até hoje, que a gente é a descendência deles também. Então, o problema da humanidade não é outro. Todos nós, de alguma forma e de alguma maneira, queremos, achamos e imaginamos que podemos ser Deus depois do pecado. E a nossa relação com todas as coisas é como se fôssemos Deus. E eu vou argumentar isso em relação ao tempo, em relação às emoções, e a gente vai ver que o problema somos nós que criamos porque queremos ser aquilo que não fomos chamados para ser. Então eles agora conheceram o mal. E o mal é o quê? Conhecer a própria vontade, o próprio desejo, a própria imaginação, fazer os próprios projetos e ter a partir disso aí a consequência daquilo que você vai fazer. E Deus permitiu que o homem agora conhecesse o mal. Se ele ficasse só ali com Deus, ele ia conhecer o bem eternamente. Só que agora ele vai conhecer o mal. E ele agora começou a se achar um mini Deus. Todos nós aqui, inevitavelmente, nos achamos como Deus. O pecado faz isso com a gente. Volta lá nos slides, por favor, meu irmão. Passado, presente e futuro. Em todas as coisas que a gente se relaciona agora, como somos pecadores, todas as coisas, nós queremos nos relacionar como se fôssemos Deus. Nós queremos ter o poder sobre as pessoas, nós queremos manipular pessoas para que elas façam o que a gente quer, nós queremos imaginar e determinar situações. Em tudo que a gente coloca a mão, nós chegamos como se fôssemos Deus. Quanto mais pecado a gente tem, mais a gente se acha como Deus, porque essa foi uma das propostas lá de trás do pecado. E quando a gente vai ver em relação ao tempo, nós também olhamos para o tempo como se fôssemos Deus. E aí começa o problema emocional do ser humano. E eu vou falar não só agora do burnout, mas também eu vou fazer um link com a questão da depressão e a questão da ansiedade. Porque essas questões são formas equivocadas de se relacionar com o tempo que geram problemas emocionais. Nós estamos presos ao tempo e espaço. Nós, seres humanos, estamos presos ao tempo e espaço. Porém, Deus não. Deus é criador do tempo. Então, o tempo não limita, não segura Deus. Deus, ele não precisa esperar a continuidade de alguma coisa para saber o que vai acontecer lá na frente. Ele não precisa esperar a eleição de 2022 para saber quem vai ganhar. Presente, passado e futuro estão nas mãos de Deus e acontecendo ao mesmo instante. Deus está fora do tempo. O tempo é uma obra criada por ele.
Para quem tem mais curiosidade aí, ou que já ouviu falar, se não ouviu falar, chega em casa e pesquisa isso aí. A gente tem algumas teorias, e a teoria da relatividade, ela dá mais ou menos um flash de como seria esse domínio de Deus sobre o presente, passado e futuro. Nesse mesmo instante, Deus está vendo aqui o Tiago nascendo, Deus está vendo aqui o pastor Neves aqui jogando biloca a primeira vez, Deus está vendo a irmã ali daqui um ano, o que ela vai fazer daqui um ano na família dela, Deus está vendo o sepultamento do Marcelo. Ao mesmo instante, tudo para Deus é presente. O domínio do tempo está nas mãos de Deus. Somos nós que precisamos esperar o tempo passar para que a gente conheça o futuro. Deus não. Se Deus quiser, ele volta no passado. Se Deus quiser, ele vai no futuro. Se Deus quiser, ele muda o presente. Ele é dono do tempo. Ele é dono de tudo. Em 1 Pedro diz que para Deus 1000 anos são como um dia e um dia é como 1000 anos para Deus. Essa é a ideia. Se Deus quiser, neste instante, ver a história de toda a humanidade passada, ele vai ver como se estivesse passando agora. Como se estivesse passando agora. Se ele quiser ir lá para frente e ver, ele vê também. Toda a história já está escrita. Cristo já foi crucificado desde a fundação do mundo. Então, tudo já aconteceu. Somos nós que estamos nessa roda esperando o tempo passar. Para Deus, não. Só que quando a gente quer ser Deus e se envolver com o tempo como Deus, a gente arruma um problema. O primeiro problema é quando a gente se envolve com o passado pensando ser Deus. O problema que a gente arruma é depressão. Por quê? Quem é que pode mudar o passado? Quem é que pode punir alguém por um erro que cometeu no passado? Quem é que pode ressignificar o passado de maneira automática? Deus. Quando nós não nos libertamos do passado, ficamos presos em alguma coisa, queremos trazer uma punição para alguém, ou para a gente mesmo, não se perdoando ou não perdoando a pessoa, a gente inevitavelmente está tentando mudar o que já passou. E nós não temos o poder para fazer isso. Quando nós nos detemos no passado como se fôssemos Deus, tentando mudar o que já aconteceu e não aceitamos que o que passa, passou, assim como Paulo diz, olhando para as coisas que para frente estão e deixando as que para trás ficaram, quando a gente se volta para o passado tentando mudar, tentando dar punições ou tentando resolver alguma coisa, nós estamos nos relacionando com o passado como se fôssemos Deus e não somos Deus. O que aconteceu no passado ficou no passado, entregue para o dono do tempo, para o dono do juízo e para o dono da justiça. Então, quem volta demais ao passado, tentando mudar de alguma maneira, ou o que sentiu, ou o que a pessoa fez, ou tentando ressignificar demais, você vai caminhar para uma depressão. No futuro, você vai arrumar um problema com ansiedade. Quem é que domina o futuro? Quem é que já sabe o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui 2, 5, 10 anos? Deus. A gente não sabe nem se vai acordar com vida amanhã. Aliás, se acordar vai estar com vida, né? Mas a gente não sabe nem se acorda amanhã. Agora, por que é que você traça um projeto, e a gente tem que fazer isso, ok? Tem que fazer planos. Mas por que é que você está tão voltado em tentar manipular, ou por que é que você acha que você tem o poder de segurar o que ainda vai acontecer nas suas mãos? Por que é que você acha que depende de você? Você é o detentor do futuro, da organização do futuro, das coisas do futuro? Não. Quando nós nos relacionamos com o futuro como se fôssemos Deus, como se pudéssemos garantir alguma coisa de um futuro, nós arrumamos um problema chamado ansiedade. Aí a gente vem para o presente. Quando a gente acha que 24 horas para a gente pode ser feito tudo o que a gente quiser, da maneira que a gente quiser, que a gente vai conseguir dar conta daquilo tudo, que tudo aquilo foi colocado na nossa mesa, ou que a gente se determinou a fazer em 24 horas a gente vai conseguir fazer sem descansar, e mesmo assim a gente vai continuar a executar essas coisas dentro do presente, sem considerar a nossa condição de seres humanos limitados, fisicamente, emocionalmente, financeiramente e limitados pelo tempo. Se a gente não considerar isso no presente, a gente arruma um problema chamado burnout. Se relacionou com o passado como Deus, depressão. Quis se relacionar com o futuro como Deus, arrumou problema de ansiedade. Quis se relacionar com o presente como Deus, você arrumou um problema chamado burnout. Até aí tudo bem? Faz sentido? Ponto 4, os 10 mandamentos. Coloca para a gente, meu irmão, Êxodo 20, verso 8. Uma coisa que eu acho bem interessante sobre a ansiedade, ainda falando sobre a ansiedade.
O ser humano em geral e o brasileiro de forma específica deixa tudo para cima da hora. Tudo. É a vacinação, é a prova, é estudar para isso, é resolver tudo para a última hora. Agora, em relação a se envolver com problemas do futuro, ele quer sofrer antecipadamente. Meu irmão, aí quer se preocupar. Vocês já pararam para prestar atenção no que significa preocupação? Já é previamente estar ocupado por uma coisa que nem aconteceu. Então, por favor, meu irmão. Outra coisa, a questão do tempo e a seriedade que a gente tem que ter com o tempo e a seriedade que Deus trata o tempo. Se a gente for observar, o tempo e os nossos recursos materiais, Deus exige que seja devolvido para Ele como forma de adoração. A gente fala muito do dízimo, né? Que é 1/10 dos nossos recursos, daquilo que Deus nos abençoa. Só que para Deus o tempo é mais importante do que o dízimo. Porque agora do seu tempo Ele exige 1/7. E eu não sou adventista, ok? Eu não sou adventista. Os 10 mandamentos são cláusulas pétreas. Para quem é do direito e direito constitucional, não pode ser mudado. Cláusulas pétreas não podem ser mudadas, foram cravadas e gravadas em pedra. Os 10 mandamentos permanecem, não são 9, não são 8, não são 7, 10 mandamentos. E como é que a gente entende isso aqui? Como é que a gente se relaciona com o tempo? Como é que a gente dá tempo para Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás, volta lá, e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A ideia do descanso de Deus aqui não é uma ideia de um descanso necessário por causa de uma fadiga. É uma ideia de um descanso contemplativo da obra que Ele criou. E também isso Ele exige da gente, ok? Só explicando rapidamente aqui a questão do sábado. Primeiro que os adventistas eles entendem a questão do sábado como sábado, dia literal, sábado. Só que no hebraico o que está escrito ali não é sabat, é ha-sabat, que é uma letrinha que tem lá no começo, que é o het. Quando você coloca o het na frente de qualquer palavra, ele transforma aquela palavra em um título. Exemplo, Sarai, é Sara. Ha-Sarai, princesa. Sabat, sábado. Ha-Sabat, dia de descanso. Então o que está lá nos 10 mandamentos é guardará o dia de descanso. Que dia é esse? A gente tem que entender o seguinte, porque já ouvi muita gente falando isso, que fala o seguinte, meu irmão, isso era na época da lei, hoje em dia a gente não vive mais isso não. Cuidado, tá? Existem 3 instâncias, pelo menos, para a gente entender o que é lei. No caso aqui, a lei cerimonial de Israel já ficou para trás, servia só para aquele povo. As leis civis só serviam para aquela época, ok? Leis civis, leis cerimoniais ficaram lá. Só que toda lei ela tem uma moral, ela tem um espírito. Então a moralidade da lei ainda permanece. E qual é a ideia da lei? Qual é o espírito da lei de mandar guardar o sábado? Primeiro, Deus sabe que tudo aquilo, e a gente também sabe, tudo aquilo que a gente se doa em tempo, a gente se torna parecido com aquilo. Então, por exemplo, se eu começar a andar demais com alguém que fala gíria, eu vou começar a falar gíria. Se eu andar demais com alguém que é blasfemador, eu vou começar a blasfemar. Se eu andar demais com alguém que é negativo, eu vou começar a ficar negativo. Se eu andar demais com alguém que é o Todo-Poderoso, que quer o meu bem, que tem propósitos para mim, eu vou começar a ficar parecido com ele. Eu vou começar a me identificar com o filho dele, que é a imagem perfeita dele. Então, Deus exigiu 1/7 do nosso tempo. Primeira coisa, para você se tornar parecido com Ele. Porque se nós não nos tornarmos parecido com Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, nós não entraremos no reino dos céus. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda instância, vamos dizer assim, né? Da percepção do tempo. Pensa o seguinte, eu sempre falo isso aqui, infelizmente, dentro da igreja, e eu falo infelizmente por quê? Porque isso era para a gente, de repente, ver lá do lado de fora. Mas nós, mesmo dentro da igreja, ainda não entendemos o projeto de Deus para a gente. Grande parte de nós não entendeu. Deus, quando Ele fez o mundo, quando Ele planejou as coisas, Ele tem um plano global para todos eles, para que Ele seja conhecido e glorificado. Só que nós chegamos, conhecemos o bem e conhecemos depois o mal,
Agora começamos a achar que somos dono do pedaço, que podemos nos determinar, fazer do jeito que a gente quer, e a gente vem para a igreja ainda com essa percepção. A gente se autodetermina a morar onde a gente quer, a gente não vai a Deus para saber onde Ele quer que a gente more, com quem que é para a gente casar, qual é a profissão para a gente seguir, qual é o ministério para a gente executar dentro da igreja. A gente se autodetermina, chega com a cartilha já pronta para Deus e fala assim, abençoa aqui, carimba aqui. Muita gente dentro da igreja, muita. Mais da metade da igreja eu tenho certeza, porque eu converso muito com o pessoal de igreja e eu vejo através do que eles falam que eles não entenderam. Existe um grande propósito, Deus te dá dons para que você, dentro do propósito dele, exerça os dons. Então você não vai exercer os teus dons fora do propósito de Deus. Se você fizer um propósito fora do propósito de Deus, tudo aquilo que você fizer, por melhor, por mais bonito, por mais benéfico que pareça ser, aquilo é chamado de resultado. Você pode abrir 350 igrejas, você pode ser milionário, você pode ser famoso, conhecido, mas você não vai ter gerado frutos. Qual a diferença de resultado e frutos? Resultado, os frutos são o resultado aplicado dentro do propósito de Deus, para a glória de Deus, para o conhecimento de Deus, ok? Aí você vem para a igreja totalmente fora do propósito, faz jejum, oração, até prospera, porque você é uma pessoa diligente, só que você está fora do propósito de Deus. A fé, os sentimentos e o cronos. Eu falei isso aqui em uma outra aula, mas olha que coisa interessante para a gente entender essa questão do burnout, da depressão, da ansiedade. Todos os nossos pensamentos, eles geram um sentimento. Todo sentimento que a gente tem, ele gera um tipo de relacionamento e uma atitude que a gente vai tomar. A gente pensa, sente e depois age. Só que os nossos pensamentos, eles não nascem do nada. Eles nascem de alguma coisa mais profunda, que são os nossos valores mais internalizados. São as coisas espirituais que a gente sabe, que foram colocadas no nosso espírito. São aquelas coisas que a gente aprendeu através dos exemplos de pais, de amigos, de irmãos. São os valores mais profundos que a gente tem. Os nossos pensamentos saem de valores mais profundos. É o que eu posso chamar aqui da nossa fé. Os nossos pensamentos, eles são frutos da nossa fé. Se você tem uma fé equivocada, você vai pensar errado, você vai ter sentimento errado e você vai agir errado. E por que eu falo isso? Quando a gente pensa que é Deus, quando a gente não entende que somos pecadores e que queremos a todo instante ser Deus, nós devemos buscar ser a imagem de Deus naqueles atributos que são comunicáveis. Por exemplo, santidade, amor. Nos atributos incomunicáveis só pertence a Deus, onisciência, onipotência. Os incomunicáveis é só para Deus, os atributos comunicáveis a gente pode ir lá. Então, quando Deus fala que sem fé é impossível agradá-lo, é porque se você não tiver uma fé firme no que Ele é, no que Ele propõe, no que Ele diz, inevitavelmente você vai pensar errado, você vai sentir errado, e o burnout é um sentimento equivocado, a depressão é um sentimento equivocado, a ansiedade é um sentimento equivocado, e você vai agir errado. Então é impossível agradar a Deus se você pensa errado, sente errado e age errado. Por quê? Você tem que mudar a sua fé, a tua crença. E mudar a fé é conhecer o projeto dele, não o seu. É a todo instante é como se pedisse para Deus ressignificar aquele chip do pecado que colocaram na gente. É como se a gente tivesse saído de fábrica ali com Windows instalado e alguém colocou ali um Linux pirata ali dentro do sistema. E toda hora fica caindo, desligando o computador, arria a bateria, começa a esquentar o carregador. Então a gente tem que de certa forma, ir lá e desinstalar esse programa pecador que faz o sistema ficar dando problema. E o único técnico que é capaz de fazer isso é Jesus Cristo. Ok? O tempo e a mediação de Jesus Cristo. Quando a gente vê Paulo falando que há só um Deus e só um mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo, a gente até entende isso de uma forma, não é difícil de entender, não precisa ter muito, explicação exegética para isso aí, você não precisa se debruçar nisso aí. Você sabe que você não pode chegar direto diante de Deus, porque nenhum de nós, porque senão a gente é fulminado. Deus só não mata a gente por causa do nosso pecado, porque Ele olha para Cristo. Cristo se coloca na nossa frente.
Então ele olha para a obra de Cristo e por causa da obra de Cristo ele não mata a gente, por causa do nosso pecado. Se a gente chegasse em intermediação de Cristo de forma imediata, a gente é fulminado. A gente é fulminado. Só que a gente esqueceu que Cristo, ele é mediador de tudo na nossa vida. A gente fala muito que ele é nosso Salvador e Senhor. Quando ele é teu mediador com Deus, ele te salvou. Ele foi lá e te apresentou o sacrifício dele e te apresentou como que você tivesse aceito o sacrifício dele. Então você está salvo. Só que ele ainda não começou a ser o seu Senhor. Por quê? Para ser o seu Senhor, agora ele tem que ser o seu mediador com relação a todas as coisas criadas. Absolutamente nada a gente pode ter um contato direto, ter um contato imediato. A gente tem que ter um contato mediado por Cristo. Por exemplo, se você tem um recurso financeiro e você se envolve com um recurso financeiro sem a mediação de Cristo, sem perguntar para ele como eu devo aplicar isso aqui, como eu devo gastar isso aqui, como é que é, Senhor? E eu vou lá e faço do meu jeito, você armou problema. Ele não é o teu Senhor porque ele não manda em você. Se você gasta seu recurso de forma imediata, se você gasta os teus prazeres de forma imediata, se você gasta o seu tempo de forma imediata, sem a mediação de Cristo, ele não é o teu Senhor. Ele é só o teu Salvador. A gente pode até ser salvo, mas uma coisa que a gente vai perder por não saber viver o tempo para Deus, dentro do propósito de Deus, mesmo salvo, a gente vai perder galardão. A gente vai perder galardão. A gente pode chegar lá em cima, Senhor, eu abri 300 igrejas, eu fiz obra missionária, eu fiz isso, e Deus virar para você e falar assim, eu não mandei você fazer isso. Eu não mandei você fazer isso. Para o meu projeto, isso aqui não era assim. Galardão não vai ter. Porque você fez por você, pelo teu projeto. Ok? Então, quando Cristo, ele é o mediador das nossas coisas, aí sim agora ele é nosso Senhor. É o nosso Kyrios, né, como diz na Bíblia. E entendam, nós não somos servos de Deus. Nós não somos servos de Cristo. Porque o servo dá a ideia daquele que vem para trabalhar, se não tiver bom, ele vai embora, recebe o salário e não precisa voltar, né? A Bíblia trata a gente não como servos, mas como escravos. Escravos. No Velho Testamento é bed, escravo, no Novo Testamento, doulos, escravo. Por quê? Um escravo não tem vontade própria. Não tem. Tudo o que ele faz é a vontade do seu Senhor. Por isso que nós somos escravos. Inclusive, Martinho Lutero tem um livro chamado Escravo. Magnífico também. Então a gente tem que entender que nós não temos vontade diante de Deus. A gente tem que entender que somos pecadores e que a todo instante vamos tentar confrontar Deus como mini-reinos insurgentes contra o grande rei. Todos nós temos essa tendência por causa do nosso pecado. Então, se a gente não colocar Cristo para mediar as coisas materiais para a gente, ele não é o nosso Senhor. Ele pode até ser o Salvador, mas não é o Senhor. E tudo aquilo que a gente se envolve sem a mediação de Cristo traz problema para a nossa vida. Se a gente se envolve com o tempo sem a mediação de Cristo, depressão, ansiedade, burnout, exaustão, cansaço. Eu acho interessante o seguinte, e todos aqui, quem é médico aqui deve ter visto isso mais vezes. A pessoa quando está ali no leito de morte, que você vai conversar com ela, que você faz uma entrevista e pergunta algumas coisas para ela sempre se arrepende por não ter feito coisas simples, por não ter ficado mais com a família, por não ter passeado mais, por não ter descansado mais, por não ter de repente ido mais para a igreja, por não ter ajudado mais o próximo, por não ter de repente feito uma obra de caridade. Eu nunca vi ninguém falando que se arrependeu porque não montou a empresa, porque não comprou o carro da moda, porque não conseguiu viajar para o exterior. Eu nunca vi isso. São sempre coisas simples. E essas coisas simples que a nossa ideia se afasta. Quando a gente vive essa ideia de burnout, a gente se afasta das coisas que são prioritárias. A gente se afasta de coisas prioritárias. Por exemplo, o camarada que está em burnout, achando que é Deus no presente, que vai transformar o tempo, o camarada, a primeira coisa que ele não faz é cuidar da saúde. Ele não cuida da saúde. E se você não cuida da saúde, se você come errado, se você não descansa da maneira adequada, você está destruindo o templo do Espírito Santo. Até para fazer a obra, você não vai conseguir fazer a obra direito. Já pensou se Deus tem um chamado para você até 80 anos de idade? E você viver uma vida indiligente, dormindo mal, comendo mal, fazendo tudo errado, com 80 anos você está arrebentado, meu irmão.
Aliás, com 40, você está cheio de problema. Você não vai conseguir nem carregar o seu neto no colo. Olhe lá se conseguir andar de bicicleta com teu filho. Então, a tua saúde é a prioridade. Ah, mas meu emprego... Meu irmão, vamos viver prioridades. A tua saúde, inclusive, é mais importante do que a tua própria família. Por quê? Se você não cuidar da sua saúde, você não consegue cuidar da tua família. Daqui a pouco você está aí numa cadeira de rodas, você está com um problema. Problema a gente pode ter, se Deus quiser, Ele manda para a gente. Né? Mas eu digo, a nossa forma inteligente de buscar um problema, de buscar uma doença, é pecado. Aquele que sabe fazer o bem, como o Tiago diz, e não faz, é pecado, ele peca. Se você sabe que comer certo tipo de alimento é mal para o teu corpo, você faz, pecado. Se você sabe que deve fazer atividade física e não faz, pecado. Então, dentro dessa sequência, o tempo para Deus é de uma importância gigantesca. Inclusive, para quem está com essas questões, eu queria indicar alguns livros, e a gente já está caminhando para o final aqui, mais 10 minutinhos. Eu queria deixar alguns livros aqui que são fantásticos. Para quem está enfrentando problema de ansiedade, depressão, burnout. Um livro do John MacArthur, Abaixo a Ansiedade, Recursos Bíblicos para Vencermos um Inimigo Constante. Ok? Para quem tem problema de ansiedade, eu filtrei isso aqui lá na minha biblioteca, tá? Trouxe os melhores para vocês aqui. Esse livro é fantástico. Fantástico, para a gente entender qual é o nosso problema. Esse aqui eu vou deixar por último, porque esse aqui é meu queridinho. Colocando o seu passado no devido lugar. Stephen Viars, eu acho que é essa a pronúncia. Colocando o seu passado no devido lugar. Fantástico. Você tem problema com depressão? Você tem problema de ficar vivendo coisa do passado? Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O depressivo, geralmente, ele está com um tonzinho a mais de orgulho dentro dele. E esse orgulho ele pode vir disfarçar de várias formas, inclusive com vitimismo. Sabe quem foi o primeiro a se vitimizar na história? Adão. Não fui eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, eu fui vítima do Senhor. Aí depois Eva. Né? Não fui eu não, foi a serpente. Então, todo mundo que se coloca num papel de vítima diante de uma coisa que é responsável, ou diante de uma coisa que não tem responsabilidade, essa pessoa, inevitavelmente, o vitimismo é orgulho disfarçado. E você vai estar caminhando para a depressão, ok? Esse aqui, fantástico também, Repensando a Depressão, Nem Doença Nem Pecado, Daniel Berger. Esse Daniel Berger aqui, ele é o coordenador do curso de uma pós-graduação que eu fiz, de aconselhamento bíblico em caso de transtornos mentais. Esse livro dele é fantástico, Repensando a Depressão. E esse aqui que eu acho maravilhoso, O Tempo e o Seu Destino Eterno, Steve Gallagher. O Tempo e o Seu Destino Eterno. Como as coisas que a gente faz hoje vão determinar as coisas que a gente vai viver eternamente. Ele tem umas sacadas assim que são fantásticas para a gente entender a seriedade que é o tempo para Deus. Ok? Ponto 7, a gente consegui aqui, falei bem na velocidade, por isso que eu falei para quem estava no carro aí assistindo, para colocar o cinto aqui, que a gente ia acelerar um pouco, ok? Corpo, alma, espírito e propósito. A gente fala muito disso, mas a gente não entende exatamente como é feita essa interação de corpo, alma e espírito. A gente despreza principalmente o corpo. Isso é um erro grosseiro da nossa parte. Porque Deus diz que quando Ele criou o homem, Ele falou que aquilo era bom. Ele viu que era bom. Nós somos seres criados por Deus de maneira híbrida. Nós somos seres espirituais e seres materiais. E fomos criados de maneira material para manifestar a espiritualidade na matéria. Deus já era conhecido no espírito, na espiritualidade, agora Ele nos colocou com a missão de fazê-lo conhecido na matéria. Então o corpo para Deus é extremamente importante. Tanto é que nós receberemos corpos glorificados. Os nossos corpos não vão morrer não, a terra não vai levar não. A gente vai ser ressuscitado por Deus e vamos ter corpos glorificados. Nós recebemos a incumbência de manifestar Deus na matéria. Só que entre corpo, alma e espírito existe uma interação, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia entre essas três instâncias. O corpo, ele vai obedecer a alma, e entendam alma não como aquela ideia do Gasparzinho, tá? Daquele espíritozinho que sai assim, não tem nada a ver com isso. Biblicamente, a alma é o nosso coração, a nossa mente, o centro da nossa vontade. Antes do pecado, a nossa alma e o espírito, o que vinha das determinações espirituais, eram praticamente a mesma coisa. Eu acho que se tu olhasse para uma coisa e para outra, você não conseguiria enxergar. Por quê? Tudo que o homem queria era o que Deus queria. A vontade do homem, a percepção do homem, o centro da vontade do homem era fazer a vontade de Deus. Então, o que vinha do espírito era
o que a alma do homem ansiava. Depois do pecado, não. Agora minha alma quer outra coisa. Só que começou agora a ter o duelo entre o espírito, e o espírito está pronto, como diz a palavra. A gente sabe isso é maravilhoso. Mesmo Deus expulsando o homem do paraíso, do jardim do Éden, ele deixou dentro de todo homem, eu entendo isso como se fosse uma programação, um chip. Hoje na nossa linguagem aqui, vamos entender assim, um chip das verdades eternas. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado, mesmo nunca ninguém tendo falado, mesmo a gente sem ter vindo para a igreja, mesmo sem ter sido evangelizado, tem algumas verdades que são eternas e estão no coração de toda a humanidade de todos os tempos. A principal delas, eu poderia falar várias aqui, mas o tempo não permite. O tempo Cronos, né, que eu falei aqui. O tempo não permite. Uma das coisas que eu podia falar aqui é a história de Cristo, que é mais importante. Mesmo antes de Cristo vir à Terra de forma material, em culturas, em religiões antigas aí, as primeiras as que a gente tem conhecimento, todas essas culturas eles tinham uma ideia do seguinte: aconteceu uma tragédia, aconteceu uma inundação, aconteceu uma devastação. O que é que aconteceu? Os deuses, né, devem estar irados com a gente por alguma coisa que a gente fez, então a gente tem que oferecer um sacrifício para eles, de alguém que seja puro, que seja virgem e que tenha que haver derramamento de sangue. A história do sacrifício de Cristo, todo ser humano sabe, mesmo antes de Cristo ter pisado na terra. Isso está no nosso coração, na nossa mente. Isso é uma verdade espiritual. Então, como agora o nosso espírito está em duelo com a nossa alma, a gente começa a ter problema, a gente começa a ter conflito. Porque o espírito está pronto. O Espírito Santo fala através disso aqui. Tem coisa que você vai fazer que tem um negócio ruim de falar, rapaz, isso aí não. E você, intuitivamente, você sabe que aquilo está errado por algum motivo. É o que tem dentro do nosso espírito, só que a nossa alma teima. Nossa alma teima. O corpo, ele é só o boneco. Ou ele vai obedecer ordens que vêm da tua alma, ou ele vai obedecer ordens que vêm do espírito. Quando você obedece ordens que vêm da tua alma, você destrói o teu corpo. Porque as ordens que vêm da tua alma são só coisas que vão trazer prazer imediato para você. Não são ordens que vão fazer você fazer a vontade de Deus. Quando a gente volta para a ideia do burnout, a gente vê uma pessoa que não cuida do próprio corpo, não cuida da própria alimentação, está se desgastando fisicamente bem mais do que deveria, está destruindo o teu corpo. Está aí os médicos aqui agora que podem me corrigir. Existe acima ali dos nossos rins, tem uma glândulazinha ali chamada, antigamente era chamada de suprarrenal, né? Hoje é adrenal. E essa glândulazinha ela é responsável pela produção de 3 coisinhas: o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Quando você está estressado, é liberado o cortisol. Na verdade, o cortisol ele tem 3 picos ali de liberação durante o dia. No começo do dia, 7 horas da manhã, ali mais ou menos na hora do almoço, entre 1 e 2 horas da tarde, e no finalzinho do dia tem um picozinho ali às 5 horas da tarde, que é o famoso hormônio do estresse. Né? Tem muita gente que abomina isso, mas sem esse hormônio do estresse você não tem vontade de fazer as coisas. Então esse pico que vem 7 horas da manhã é para te dar aquela vontade de tu levantar e fazer, e derrubar muro, e construir, e vir pregar, e vir para a igreja, e ir trabalhar. O hormônio do estresse, dentro da medida, ele é uma coisa que faz a vida ter sentido. A noradrenalina e a adrenalina também, elas agem ali mais ou menos nesse sentido. Só que existe um pequeno problema. Quando você está em conflito demais, em estresse demais, se coloca em problemas demais desnecessários, há um problema na liberação desse hormônio do estresse, do cortisol. E ele começa a ter picos demais, né? Só que ele também vai lá para baixo. Que é o que acontece com quem está com burnout. A pessoa, quando chega no burnout, ela ficou tanto tempo tendo picos de estresse desnecessários, que agora ela está com problema na adrenal de liberação de cortisol. E o que acontece com você? Você perde a vontade de viver. Você perde o sentido da vida. Então, quando você não cuida do seu corpo, o próprio espírito sabe que aquilo é errado, mas você, através das tuas determinações da alma, do centro da tua vontade, prejudica o teu corpo, e o teu próprio corpo agora, em forma de hormônios, em forma de neurotransmissores, ele vai fazer com que você se sinta mal. Então entenda, burnout, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, qualquer coisa que está ligado com as emoções e com sentimentos, não é um fim, é um sinal, é um alerta que está te dizendo, que está gritando para você o seguinte: ei,
Você está fazendo alguma coisa errada. Ei, para, está errado, está errado. Eu acho interessante, por exemplo, se a gente estiver viajando e o carro começar a fazer algum barulho, a temperatura ali começar a subir, o que é que a gente faz? Encosta no acostamento na hora e vai ver o que é o barulho, não é? Se não tiver acostamento, a gente fica até nervoso. Próxima cidade que chegar, a gente vai atrás do mecânico. Só que aí agora com o nosso corpo a gente não faz isso. O corpo está dando sinais. Você está com dor na nuca, você está com dor no estômago, você está com insônia, você está perdendo noite de sono, você está estressado, você está sem vontade de viver. Você está aqui, inclusive, esses neurotransmissores, eles abalam também isso, tá? A questão de liberação de endorfina, a questão de liberação de ocitocina, todas essas questões são abaladas pelo nosso pensamento. Pelo nosso pensamento. Quando alguém fala, e a gente não vai entrar nessa questão aqui, depressão é uma doença. Há muita discussão em relação a isso. Mas a depressão, na verdade, a gente vê ali os fatores, né? Há ali realmente um fenômeno que está acontecendo. Inclusive, se a pessoa, de repente, for fazer um exame ali, vai ver uma baixa taxa de dopamina, de endorfina, enfim. Só que isso é causado, em sua essência, pelo um pensamento errado. O pensamento gera sentimento. E ele abala hormônios, ele abala neurotransmissores. Então, quando a gente coloca a alma para estar superior, porque dentro da hierarquia o corpo é como se fosse o soldado, a alma tem que obedecer ao espírito, que é o general. E o espírito é Deus. Então, se a gente não obedece o espírito e começa a obedecer às ordens que vêm da alma, o nosso corpo vai pagar o preço. O burnout é uma desses preços que a gente paga por não obedecer a Deus, por não obedecer às coisas que são espirituais. Então, o nosso corpo, dentro de um propósito de Deus, ele tem que passar pelo descanso do sétimo dia. Pelo descanso do dia do descanso. Se a gente for entender o quanto que isso é sério para Deus, Deus coloca até terras em descanso dentro do período de 7 anos, 7 vezes 7. Até escravo não podia ser escravo por mais de 7 anos. Então, a terra Deus coloca para descansar, o escravo Deus liberta. Agora você não quer dar 1/7 do seu tempo para descansar. Eu tenho uma coisa que eu faço comigo, mais ou menos assim. Cada um se organiza da maneira que for. Primeiro, que essa lei civil não é o sábado, tá? Isso servir para aquele povo, naquela época, naquela cultura, mas o princípio moral continua. O de descanso contemplativo para se transformar a imagem de Deus, para você descansar, para contemplar a obra criada e para se preparar para o propósito de Deus. Eu faço o seguinte, se a gente pegar 24 horas, 1/7 vai dar mais ou menos o quê? 3 horas e meia, não é isso? 3 horas e meia, mais ou menos. Se você quiser dividir isso por dia, pensa o seguinte, divida essas 3 horas e meia para quê? Para glorificar a Deus. Como é que você vai glorificar a Deus? Cuidando do seu corpo, fazendo uma caminhada, indo para a academia. Meu irmão, cuidar do corpo é divino. Isso aí foi ideia satânica que colocaram na cabeça de vocês que o corpo não vale nada. Sem o templo bem cuidado, você não consegue executar o propósito. Cuida do seu próprio corpo, cuida da alimentação, faz uma leitura, um estudo de alguma coisa, leia a Bíblia. Se você tiver mais tempo para, sei lá, contemplar a tua família, senta ali, conversa, vê seu filho fazendo um dever, vai levar ele no colégio. Todas essas coisas estão dentro de um contexto de glorificação de Deus. De glorificação de Deus. Você não glorifica a Deus só quando você vem aqui na igreja, não. É a todo momento. Então, se você não separa 1/7 desse tempo para glorificar a Deus, você vai ter problemas emocionais, com certeza. Problemas físicos / emocionais. De um burnout, uma depressão, uma ansiedade, só está te esperando bem ali na porta. E você está seguindo a trilha. Então, para encerrar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou aqui. Está passando ainda não, meu irmão? Vamos ler esse Efésios 5. O pastor Neves leu, né? Mas a partir do verso 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto é só referir, é vergonha. Era o verso 14 e 15 que estava lá, era? 14 a 17, coloca o 14.
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Volta no 16, por favor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É recuperar o tempo perdido. É usar aquela matriz de Eisenhower para o propósito de Deus. Se você aplicar aquilo ali dentro do teu chamado, que maravilha para o propósito de Deus. Quantas e quantas pessoas serão alcançadas e como Deus vai ser conhecido através do que você vai fazer? Você vai voar, se você aplicar aquilo ali dentro do propósito que Deus te chamou. Porque os dias são maus. E por que os dias são maus? Porque o homem se tornou mau. Quando? Quando o homem conheceu a própria vontade. E como hoje o homem, a Bíblia fala que o homem hoje é amante de si mesmo. Ele é adorador de si mesmo. Por isso que os dias são maus. Quanto mais o homem faz a própria vontade, quanto mais o homem se adora, mais os dias são maus. Porque a consequência disso é perversidade para ele, problema para ele e problema para os demais. Felizmente tinha outras coisas para falar aqui, mas eu queria encerrar fazendo um comparativo com dois personagens bíblicos. Salomão e Paulo. Quando a gente olha para Salomão, e falando de usando o tempo com sabedoria, né? Se puder voltar lá para o começo, meu irmão, para aquele primeiro slide lá, usando o tempo com sabedoria. Quando a gente olha para Salomão, o camarada mais sábio que já pisou aqui na terra. Biblicamente, né? Falando biblicamente. Deixa eu ver aqui se é o outro slide. É o que tem o tema de hoje. Aí Salomão chega no final da vida, em Eclesiastes 1, e fala o quê? Vaidade. Tudo é vaidade. Salomão depressivo, chega no final da vida, olha para tudo aquilo que ele desfrutou. Era um camarada que teve toda a fama da época, que era um camarada que tinha sabedoria, extremamente conhecido. O camarada construiu em relação ao que ele, as obras que ele fez. O cara desfrutou dos prazeres carnais, tinha 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, se dedicou à bebida, se dedicou à festa, se dedicou à música, se dedicou a grandes obras, fez tudo o que um ser humano podia fazer e da melhor maneira, porque ele recebeu sabedoria de Deus. Só que no final da vida dele, e Eclesiastes é conhecido como o livro depressivo da Bíblia, né? Ele olha e fala, tudo é vaidade. É como se ele dissesse, para que eu fiz isso tudo? Não serviu de nada. Só que aí a gente vai para Paulo, e Paulo fala o quê? Perto já de ser decapitado, né? Ele não sabia quanto tempo tinha, mas já sabia que os dias dele estavam contados. Ele vira e fala, combati o bom combate. Você pode repetir comigo aí? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Paulo, na beira da morte, sem toda a sabedoria que Salomão tinha, sem os grandes feitos que Salomão tinha feito, sem as grandes obras que Salomão tinha executado, sem 1000 mulheres para desfrutar de prazer, sem nada disso, ele tem uma percepção do tempo que ele viveu diferente da que Salomão viveu. Por quê? Salomão viveu, depois que ele se desviou por causa das mulheres dele, que ele arrumou, ele viveu fora do propósito de Deus. Ele viveu para ele. Salomão, se a gente passar um filtro aqui em Salomão, a gente vai ver o próprio Salomão se descrevendo como alguém bipolar. Hoje, se levasse num psiquiatra, bipolaridade. Depressão. Paulo não. Paulo está alegre, confiante. Paulo está com a paz que excede todo o entendimento, à beira da morte. Por quê? Ele viveu o tempo que lhe foi dado, o tempo cronos, que é o tempo cronológico, ele viveu para o propósito de Deus. E por isso que ele, mesmo preso, mesmo chicoteado, acorrentado, perseguido, humilhado, sem certezas do que aconteceria com a vida dele no amanhã, mesmo assim, ele estava contente, ele estava feliz com a vida que ele viveu. Salomão não. Então, meus irmãos, que a gente possa entender que só existe sabedoria na gestão do tempo se essa gestão for colocada dentro do propósito de Deus. Por mais sábio que você se ache, se você colocar essa sabedoria
fora do propósito de Deus, você vai chegar no final da vida igual Salomão. De repente numa cadeira de roda, de repente olhando para trás e vendo seus filhos que você nem conhece de repente, não sabe nem o que ele pensa, para que time que ele torce, por quê? Você estava atrás de riqueza, de luxo, às vezes até para dar para ele, mas você não priorizou valores que para Deus são prioridade. Você fez o teu propósito, o teu caminhar. Então, o que eu desejo para vocês é que essa palavra frutifique, que no final da caminhada, né? Para alguns aqui, de repente, o final da caminhada é amanhã, é ano que vem, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 100 anos. Ou de repente, se Cristo voltar antes, para ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar isso. Mas que se acontecer, que a gente possa chegar no final da nossa caminhada e falar o que Paulo falou. Guardei a fé, combati o bom combate. Amém? Então que vocês vivam como Paulo e não como Salomão. E que esse tempo seja usado com sabedoria. A única sabedoria possível é dedicar todos os nossos recursos, capacitações, dons e o nosso tempo para Deus. Porque nós iremos responder para Deus por toda a palavra frívola que falamos, por tudo que fizemos e pelo tempo, como gastamos o nosso tempo. No tribunal de Cristo nós vamos ser cobrados como você gastou seu tempo. Já pensou se abre um telão desse aqui e aparece lá assim, ó, WhatsApp, tantos meses, Facebook, aí aparece oração, 2 dias, obra disso, obra daquilo. Quando você olhar as horas ali que você fez, já pensou se abre isso? Misericórdia, meu irmão. Amém? Então que vocês sejam Paulo, assim como Paulo, e que vocês possam conhecer e desfrutar do que é realmente viver a gestão do tempo em sabedoria para o Senhor. Amém? Então, Pai do Senhor. Então, dando um tempinho aqui só para precisar cortar a gravação aí. Agora, para encerrar, como a gente sempre está encerrando, né, com a nossa oração, chamar aqui à frente os presbíteros, os pastores, os obreiros da igreja, para a gente orar pela igreja. Amém? E eu queria chamar o presbítero Marcelo para ele fazer essa oração para a gente.